embora. Vamos começar, para quem já chegou aqui, que honrou a gente no horário, né? A gente começa aí. Eu tenho uma dinâmica aqui que eu tenho para te sugerir, Fabrício, para a gente fazer. Ai, meu Deus, dinâmica. A minha sugestão é o seguinte, eu quero que o Fabrício conte um pouquinho aí de quem ele é, da história dele, né? Para vocês conhecerem o Fabrício. Eu também vou contar um pouquinho da minha, quem eu sou. E quero que o Fabrício conte pra gente como é que ele veio parar na venda, porque eu sei que o Fabrício tem uma história aí de carreira militar, né? Então conta aí pra gente. Vamos tentar ser bem breves pra gente entrar direto aí no que acho que o pessoal tá curioso. Mas vamos embora, vamos conhecer aí um pouquinho do Fabrício e da Aline pra quem não conhece. Gente, peraí, para tudo. Meu filho lá da Austrália entrou, hein? Fala, Ianzinho! Lá tá amanhecendo o dia. Show! Então, eu fui militar, né? Muito tempo, 5 anos militar, fui fuzileiro naval, fui concursado e decidi sair para ser vendedor, porque meus amigos já eram vendedor, meu amigo principal, Fabiano, já era vendedor na época. E eu queria ser vendedor como eles, queria ganhar dinheiro, né? E pedi baixa da Marinha. O pessoal ficou, você é maluco, vai sair da Marinha. Eu falei, não, eu quero ser vendedor. Fiz um currículo, aquele currículo que não tinha nada de venda, né? Só tinha lá, sabia mexer com arma, técnica de guerrilha, e fui deixar lá no shopping. Fui de loja em loja, aí cheguei na loja, conheci a Adriana na Company, entrei na Company do Shopping Tijuca. Ela olhou o currículo e falou assim, cara, se eu precisasse de um segurança particular, eu te contrataria, porque pelo teu currículo só para segurança. Aí eu falei, poxa, me dá uma oportunidade, pô, eu vou aprender e tal. Ela falou, tá bom, vou te dar uma oportunidade. Me deu uma oportunidade, me ensinou, mandou eu me espelhar num cara que era o melhor vendedor, que era o Igor lá. E aí foi, aí comecei, depois de 3 meses eu já nas cabeças lá das vendas, ganhando prêmio anual na Company. Na época tinha voo de asa delta. Eu fiquei até a Company fechar, né, lá do Tijuca, e fui para a Shop 126. Fui ser o meu primeiro vendedor homem da Shop 126. E daí muitas outras lojas. Depois virei gerente. Aí você foi minha supervisora. Sim, muito bom, foi muito bom. Eu nunca também imaginei que eu fosse trabalhar com vendas. Eu fiz direito, acho que muita gente sabe disso. Eu nunca atuei na advocacia, porque quando eu fui fazer direito, eu morava sozinha, minha família não estava mais no Rio, e eu precisava me sustentar. E eu fui trabalhar em loja. E em loja eu descobri alguma coisa que mexia muito comigo, que era atender a expectativa das pessoas, atender a um sonho, a um desejo, através de alguma coisa que eu podia ofertar, que tinha na minha mão, que era um produto. Eu sempre trabalhei com moda, né, moda feminina, depois eu até te conheci dentro da moda masculina, mas eu entendi ali que a gente, quando vende, a gente tem a oportunidade de trazer para a vida daquela pessoa um sonho, um desejo, que ninguém compra um produto, as pessoas compram o que o produto traz. Então você hoje que está trabalhando com móveis, né? Ninguém compra um sofá, a pessoa compra o charme, a elegância, o conforto, tudo que aquele móvel vai trazer. E a roupa da mesma maneira, ninguém compra um vestido, a pessoa compra o que ela vai causar na festa, o charme que ela vai ter, é muito além. E quando eu percebi isso, eu vi que eu gostava, sabe, desse desafio, de tentar descobrir, de conversar, de falar, poxa, o que será que ela quer? Será que ela quer fazer o que nesse churrasco? Será que ela quer causar? Será que ela quer ser a mais bela? E aí a gente vai aprendendo, né, a lidar com pessoas, e isso foi me mexendo muito comigo, né, foi sendo a minha grande paixão e era um desafio a cada dia. Então a dinâmica que eu quero te sugerir agora é o seguinte, eu vim para o mundo digital, eu saí do mundo físico no sentido de lojas físicas, né? Hoje eu estou no digital trazendo todo esse conhecimento para contribuir com pequenos empreendedores que às vezes vêm de uma outra área, da área de medicina. Por exemplo, eu tenho mentoradas de pilates, fisioterapia, cerimonialista de casamento. As pessoas vêm de outras áreas e deparam com a dificuldade de vender. E é claro que quem já conhece tem mais facilidade, mas eu acho que não tem mistério, é uma questão da gente aprender, se dedicar, querer conhecer. Então o que eu fiz hoje pra gente fazer aqui pra galera? Separei quatro fases, 4 etapas da venda, como é que elas acontecem no físico, e a gente vai trazer também aqui para o digital, para as pessoas entenderem como então fazer isso que a gente faz lá no físico, fazer aqui no digital.
E para começar, eu vou te pedir para você contar aí pra gente uma história que você lembre sua, para começar na primeira fase da venda, que é a abordagem, que é quando a gente aborda um cliente. E aqui no mundo digital é a atração. E aí eu quero saber, me conta aí uma história sua de abordagem, que eu sei que tem uma técnica que você usa muito, que se chama a técnica do espelhamento. Eu quero que você conte um pouquinho aí pra gente como é que você faz. Eu aprendi essa técnica num treinamento dos dezenas que eu fiz durante essa carreira aí de varejo, né? E muito Rogério Caldas, muitos esses caras que assim, até pararam hoje de palestrar, mas eu assistia muito na época. E quando ele me falou dessa técnica do espelhamento, eu falei, gente, é isso que eu preciso fazer. E comecei a botar em prática e uso até hoje. Uso na minha vida pessoal, mas na venda é assim, eu começo sempre com o espelhamento. Então a minha abordagem, eu procuro fazer não aquela abordagem tradicional. Bom dia, seja bem-vindo, boa tarde. Eu pego algum gancho. Vou dar um exemplo hoje que é mais fácil, né, do que eu trabalho hoje, que é com móveis. O cliente entra e começa a alisar uma cadeira, uma mesa. Eu pergunto para ele, já posso embrulhar e mandar entregar para você? Aí ele fala, se for de graça, então eu já quebrei o gelo. Eu falei, eu mando os boletinhos escondidos embaixo dela. E ele já riu, já sorriu. E eu procuro ouvir bastante, né? E começa essa abordagem diferenciada, já faz ele se abrir um pouquinho. Aí começa... É uma coisa que eu faço muito naturalmente. Eu acho que com o passar dos anos a gente vai... Eu digo que fica na massa do sangue, né? São atos pensados, mas que para levar ele, para eu poder espelhar ele. Então, profissão, um esporte que ele pratique. Hoje eu uso muito, por exemplo, o relógio Garmin. O cara está com Polar ou está com Garmin. Eu pergunto, é um Garmin? Já falo. Aí ele, um Garmin, você corre? Aí já espelhou. Outro dia eu vi um cliente com a tatuagem do Iron Man. Eu falei, cara, meu sonho é fazer o Iron Man. Aí o cara vira amigo, acaba virando amigo. E essa técnica, na verdade, ela consiste... Você faz uma pergunta e se ele te responder, uma pergunta que você já sabe até a resposta. Essa tatuagem é do Iron Man? Eu já sei que é do Iron Man, conheço a tatuagem com símbolo. Aí ele, falei, pô, cara, isso deve ser difícil. Ele, nossa, se ele começar a te contar sobre aquilo, legal. Outro dia eu vi uma cliente com anel. Falei, você é da área de saúde? Anel com símbolo da medicina. Sou médica. Eu falei, qual a sua especialidade? Pô, e como é que tá esse negócio da Covid? É isso. Espelhou também. Tem um pouco de PNL também. No subconsciente dele fala assim, esse cara, esse vendedor, essa pessoa... ela fala a mesma coisa que eu, ela está interessada numa coisa que eu domino. Então, ela tem o prazer em falar aquilo para você. Acaba que eu fico 10, 20 minutos ali falando, esqueci o móvel ou o produto que eu esteja vendendo e estou espelhando aquela pessoa. Aí a venda fica muito mais fácil. Ele te dá muito mais abertura, ele se abre muito mais para você quando você consegue espelhar. Algumas vezes não dá para espelhar. Às vezes a pessoa é muito fechada, né? A gente tenta ali... ela não transparece, ela é muito fechada, muito formal. É difícil, às vezes não dá. Sempre a gente vai conseguir. Pegando esse gancho que você falou de PNL, né, eu trouxe até esse livro aqui para mostrar. Existe um livro muito interessante que é bem fininho. E quem tiver interesse... Porque eu acho assim, a gente tem que buscar conhecimento e investir em conhecimento é muito rico. Principalmente quem está empreendendo, quem quer crescer, quem quer aprender a vender. Isso aqui é a mesma linha das armas da persuasão. Então você começa a entender como é que o cérebro da gente reage. Então esses tipos de técnicas que a gente chama de técnica do espelhamento, né, nada mais são do que gatilhos mentais. Eles acionam uma parte do cérebro para que o cérebro responda de alguma maneira. Então quando a pessoa se vê espelhada na outra, né, quando ela fala, nossa, ele gosta do que eu gosto, ele faz a mesma coisa que eu, ele é muito próximo de mim, isso gera uma conexão. E isso no mundo físico, a gente tem uma facilidade de fazer, porque você tá ali, né, mano a mano com a pessoa, tô aqui, tô falando com você. E no mundo virtual, como é que a gente faz isso na internet, no Instagram? Existe hoje uma corrida louca por engajamento, né? As pessoas querem atrair mais pessoas para que as pessoas conheçam a sua marca, conheçam o seu produto, e existe a corrida do engajamento. Eu acho muito interessante. Para começar, acho até que eu vou ver se eu aciono aqui o comentário, porque eu quero fazer uma pergunta que eu fiquei me questionando e existe uma coisa muito interessante. A gente não necessariamente ou quase zero engaja com as marcas que a gente consome. Por exemplo, você compra aí, eu sei que você tem tênis da Nike, que você corre, o relógio que você acabou de falar,
Você interage com a página deles do Instagram por acaso? Interage que eu falo, Não. vai lá ver as postagens, curte, comenta. Então, isso é um mito. E não necessariamente as pessoas que vieram até a mim hoje, para fechar mentorias e consultorias comigo, no meu novo job, no meu novo business, que é trazer o meu trabalho através da internet, não necessariamente elas curtiam os meus comentários, os meus posts e engajavam comigo. Então, muito mais do que engajar, eu vou até ligar aqui um pouquinho, porque se a galera quiser perguntar, quiser falar aí desse case, que eu acho que é muito interessante, porque a gente tem um mito na cabeça que acha que engajamento a pessoa tem que falar, tem que comentar, e isso não necessariamente é verdadeiro. E é claro que a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa entrar com essa conexão. Então, como é que a gente faz isso na internet? Você precisa realmente interagir, isso é fato, isso é necessário. Você interagir com as outras pessoas para que as outras pessoas interajam também com você. Mas você precisa trazer o espelhamento, é você trazer exatamente na internet quem você é, porque aqui é o inverso. Você não pode falar com a outra pessoa. Então você precisa trazer para essa pessoa quem você é, para que ela sim se espelhe em você e te admire e comece a te seguir. Então quando você traz os seus hábitos, você se posiciona, você traz as suas crenças, os seus valores, a pessoa olha para você e fala: esse cara, essa mulher, eu curto. Então eu vou seguir e vou acompanhar o que ele faz. E não necessariamente ele precisa engajar com o seu comentário para ele te acompanhar e nem tampouco para comprar de você. E isso é muito interessante. Eu perguntei isso aqui, só que estava desativado. Quem tiver aí online, se puder responder pra gente, vocês interagem com todas as pessoas, com todas as marcas que vocês compram hoje? Por exemplo, Coca-Cola, cerveja, hotel, carro. Vocês interagem com as marcas de carro? Uma marca de sapato. De sapato, de carro, enfim, se a gente parar para olhar, a gente não tem essa interação. E muitas pessoas no Instagram, na internet, têm muito medo, porque acham assim: não estou interagindo, não vou conseguir vender. E isso não é verdade. Então, para a gente trazer essa abordagem, essa conexão para a internet, fica aqui a dica que você tem que trazer você. Aí alguém falou que o Ronaldo falou: não, nada. A gente não interage, a maior verdade é essa. E existe muito mito aqui na internet. Esse é um mito muito grande, as pessoas têm muito medo. Então não é isso que vai fazer você vender. É claro que você tem que se posicionar. E esse posicionamento é trazer os valores e as crenças da sua marca, para que aí sim a outra pessoa se espelhe em você. Então existe essa diferença na internet. Deixa eu me lembrar de um caso meu de espelhamento. Uma vez eu estava numa loja e eu fui vendedora há muito pouco tempo, vendedora. E depois eu logo virei gerente, virei supervisora, gerente comercial. Mas eu era muito de chão, né? Eles falam que é de chão de loja, de frente, né? Da linha de frente, de ficar ali junto, vendo o que está acontecendo, escutando para poder dar feedback. E eu me lembro de uma cena muito interessante que aconteceu no Barra Shopping, que entrou uma menina muito alta. Quem me conhece sabe que eu sou mais baixinha, né? E eu sempre admirei muito pessoas altas e eu fiquei olhando, a menina era muito alta. E ela estava vestida do time do Vasco. E ela entrou e a pessoa foi atender, o vendedor foi atender de uma maneira muito fria. E eu olhei para aquela menina, e não só porque ela era alta e me chamou a atenção, mas eu imaginei que se ela estava vestida de um time dentro de um shopping, eu acho que tudo que ela queria ouvir, ela queria ser percebida. E aí eu falei: bom, não fiz outra coisa, eu fui lá e fiz exatamente o que você falou, perguntei o óbvio. Você joga no Vasco? Pergunta mais óbvia do planeta. Mas ela olhou pra mim, abriu um sorriso enorme e falou: eu jogo basquete. Eu falei: não podia ser diferente com essa altura. E ali começou uma conversa e a menina vira pra mim e começa a se dirigir o tempo inteiro pra mim, que não estava atendendo ela. Então isso é exatamente a força desse espelhamento, né? É muito forte isso. E a gente tem que entender isso. As pessoas, elas não se conectam com produtos, elas se conectam com pessoas. E essa é a nossa força, seja no físico, seja no digital. A gente precisa entender isso. Essa coisa do espelhamento, você falou uma coisa, eu vou só aproveitar o seu gatilho
que eu lembrei. O diretor da loja que eu trabalho, né? Uma das pessoas que eu trabalho hoje, que é o Júnior Greu, acho que ele está até aí na live, eu vi ele entrando aí. Uma pessoa que viajou muito. Então, o tipo do cliente que eu atendo hoje é o cliente AA. Então, eu sou aquele cara que conheço o mundo todo sem ter ido, né? Porque você me conhece, você sabe que eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Só que é mais fácil você espelhar o cliente quando você tem uma pessoa com propriedade. Às vezes eu estou ali com o cliente falando, eu preciso dar uma saidinha. A gente tem uma sintonia, eu chamo ele. Às vezes o cliente fala alguma coisa assim, está falando de Portugal, você entra para falar alguma coisa de Covid, fala, o presidente de Portugal, isso, aquilo. Você gosta de Portugal? Eu falei, cara, meu diretor adora, tem apartamento lá, vem cá. Eu já consigo inserir ele nesse atendimento. Eu já tinha espelhado ele por uma outra coisa. Só que o espelhamento é mais forte quando você tem um vínculo, quando você conhece o que você está falando ali. Aí ele começa a falar de um restaurante que o cara já frequentou, que serve aquele prato, ele meio que me deixa de lado, isso que você falou, e toda a atenção vai para ele. E quem está ali, eu não posso me sentir diminuído por isso, eu tenho que aproveitar isso. Exatamente. E falou, eu quero conhecer esse lugar. Ele já me prometeu de me levar lá. E o cara, no final, acontece a gente dar tchau, assim, nem me dá tchau. Fez a venda, comprou, tá feliz da vida, trocou o telefone, tchau, tchau, tchau. Eu, tchau aí, tchau, dou. Por quê? Porque o espelhamento foi mais forte. O espelhamento foi mais forte. O importante é que ele saiu bem atendido, satisfeito e marcado com aquele atendimento, porque foi espelhado. E às vezes, por exemplo, eu atendo um cliente que o cara vou te dar um exemplo, um atleta de corrida que eu conheço e que, de repente, o meu diretor não vai conhecer. Ele não sei nem quem é esse cara. Você está atendendo? Ele vai atender. Mas quem vai espelhar mais? Eu, que vou falar coisas do que ele gosta, do que ele vive. Ele não vai ter esse assunto. Vai falar de outras coisas. Sim. Mas a afinidade maior vai acabar sendo comigo mesmo. Bora passar, então, para a próxima, que é uma fase muito importante da venda, depois que a gente consegue abordar esse cliente aqui no digital e você conseguir atrair, né? Deixa eu ver o que eu botei aqui de ponto. Eu tenho um ponto aqui. Deixa eu ver. A próxima agora é a sondagem, né? A gente precisa entender o que esse cliente quer. E eu costumo sempre falar muitas coisas que eu aprendi aí ao longo do caminho, né? Que tem várias frases, falar é prata, ouvir é ouro. Eu entendo que por mais falante que sejam os vendedores eles são desenvoltos, eloquentes, falantes, mas eles têm que ser muito sábios. E essa sabedoria, ela está muito mais em ouvir do que em falar. Então, primeiro você precisa ouvir o que o cliente quer, qual é a expectativa dele, porque foi o que a gente falou no início, né? A gente não vende produtos, serviços, a gente vende um sonho, a gente vende um desejo, a gente vende alguma coisa muito além do que ele está pegando ali para levar ou do que ele está contratando. Então, a gente precisa saber o que é isso, e essa é uma técnica de sondagem, né? E aí eu quero saber de você, se você lembra de alguma história aí de sondagem que você conseguiu descobrir. E aí eu vou falar aqui, eu tenho uma também bem interessante, de muito tempo, da época que eu trabalhava na Cantão, também do Barra Shopping. E depois eu vou dizer como é que é isso aqui como é que isso acontece aqui no Instagram. Você lembra de alguma sua? Com certeza, né, Fabrício? O que mais tem é história. Tem muitos. Eu vou voltar agora, assim, para quem não sabe aí, eu passei 4 anos na Bahia, né? Fui morar na Bahia. E lá eu vendia palha italiana na praia. Virei um ambulante de praia, né? Um trabalho que eu adorava. Tinha um amigo lá que fazia um produto muito bom, e eu vendia ele na praia, e era uma venda diferente. Eu estava ali com a minha bandeja, passava, e normalmente o cliente que está na praia, quantos de vocês aí pararam para ficar batendo papo com o ambulante, né? O ambulante ia falar com você de mercado financeiro, ia falar disso, daquilo, o cara ia falar, opa, você não é daqui, pelo sotaque também, na Bahia, né? E eu sempre sondava, eu queria saber quem era aquele cara, da onde ele era, né? E eu tinha um projeto que era colocar esse produto para ser vendido nos hotéis. Lá, eu sempre quis. E tem um prefeito lá, que foi um cara que foi ex-prefeito, que ele tem uma rede de hotéis lá. O sobrenome dele, Abad. Sondando o cara, batendo, pô, e aí, pô, legal, você trabalha com o quê? Ele, eu trabalho com isso, sou administrador. Eu falei, legal, pô, tudo bem. Aí eu falei, então tá, comprou, legal, qualquer coisa a gente se vê aí. Seu nome qual é? Flávio Abad.
né? Depois, se ele ver essa live, ele vai até lembrar disso. Aí eu falei, linkei o nome pela sondagem, eu falei, você é muito novo para ser o ex-prefeito, o seu Alba. Você deve... Ah, não, eu sou filho dele. Eu falei, ah, legal. Pô, que bacana. Pô, eu tenho um sonho, vontade. Acabou que, enfim, eu consegui, através dessa sondagem, inserir o produto numa rede de hotéis lá. Então, é muito importante a sondagem. Você saber ouvir muito e saber o que o cliente quer. Ali, na verdade, a sondagem foi para o que eu queria, né? Mas se eu não faço essa sondagem, eu nunca ia saber quem ele era. E a vida é feita de oportunidades. A gente, né, o tempo inteiro, durante muito tempo na minha vida, eu não botava currículo. As pessoas iam, como você trabalhou comigo, ia para uma outra loja, né, como pessoas que a gente conhece hoje, a Elaine, alguém que trabalhou indica, porque confia, porque sabe o trabalho. A vida é isso, né? A minha história de sondagem, que é muito interessante, que quando essa sim, quando eu era realmente vendedora, era Dia das Mães, e eu me lembro que estava na moda um blazer. E aí, Fabrício, tinha uma moda que era um blazer de lã que estava usando muito. E nós recebemos vários modelos desse blazer. E chegou uma cor que era vermelha, muito bonita, e tinha um blazer vermelho de lã na vitrine. Só que esse blazer, ele voou. E aí, o que aconteceu? Quando eu entrava, né, tem umas coisas que são muito caricatas, assim, do varejo, né? Homem entrando em loja feminina era a venda na certa, porque o homem, ele escuta o que você fala e pronto. Você fala, olha, leva isso, ele nunca sabe o que ele vai dar de presente, nem pra mãe, nem pra mulher. Imagina Dia das Mães, o cara ia comprar pra mulher, pra mãe, pra filha. E aí entra o cara, né, eu tava lá vendendo, era a minha vez, quando eu fui atender, ele veio muito certo e ele falou, eu quero, porque o blazer tinha acabado, o blazer tinha saído da vitrine porque já tinha acabado. Aí ele falou assim, eu quero aquele blazer vermelho que estava na vitrine, ele já tinha passado, ele já tinha visto. E aí a sensação é aquela de, meu Deus, né, perdi a venda, né, porque o blazer que acabou. E aí, qual foi a minha grande sacada ali na hora? Que é isso que eu falo, que é muito mais importante ouvir do que falar, né? E a sondagem é tudo. Eu falei, antes de mais nada, eu preciso te fazer uma pergunta. Por que aquele blazer vermelho que estava na vitrine? E comecei a rir. Aí ele falou, por que não vai me dizer que acabou? Eu falei assim, bom, eu perguntei primeiro. Aí eu falei, aí eu brinquei com ele, eu falei, olha, vamos lá, realmente aquele que estava na vitrine acabou. Mas me conta, por que tem que ser aquele blazer? Aí ele falou assim, na verdade, olha bem, não tem que ser aquele. A minha esposa quer um blazer vermelho, mas pode ser qualquer um. É porque eu vi aquele. E eu tinha outros. E ele nem fazia questão de que fosse de lã. Ele não fazia questão de nada. Ele só queria que fosse vermelho. E tinha outros 3 modelos. E ali eu percebi, e a gente começa como você falou, né? O tanto que a gente pratica, a gente vai entendendo que as coisas realmente elas dão certo. Basta você ficar atento e praticar. Então ali uma simples pergunta, por que aquele da vitrine? Eu ia perder a venda se eu falasse, não tem, aquele acabou. Se eu falasse que acabou, eu ia simplesmente perder a venda. Ali eu percebi o seguinte, que se a gente realmente, simplesmente não ouve, se a gente só imagina, né? Porque a gente cria muitas coisas na cabeça. Então, se você imagina que ele só queria aquele, se eu imaginasse, não sondasse, não perguntasse, eu teria perdido a venda. E aquilo foi tão marcante pra mim, e eu ainda era vendedora, que quando eu virei gerente, eu contava essa história, contava e recontava, e talvez eu já tenha até te contado essa história, porque é muito nítido pra mim que a gente tem que saber ouvir. E a gente às vezes atropela, né? Os vendedores, eles têm muito esse atropelo, né? Da ansiedade de vender, de fechar a venda, e se atropela. Então a sondagem, ela é muito rica. E aí muitas pessoas, eu tenho recebido muitas mensagens, né, por eu estar na internet, e hoje a minha grande mentoria é exatamente isso, como trazer isso tudo para a internet, né, como vender bem aqui, é como é que eu faço pergunta na internet se eu não estou conseguindo falar com a pessoa, se a pessoa não está ali para me responder. Então, a dica da internet são 2 dicas bem interessantes, mas que têm que ser praticadas. Uma é que você faça pesquisas constantes
Peraí que alguém botou alguma coisa aqui. E no digital funciona exatamente assim. Ouvir para criar conexões. Exatamente, Lud. A gente precisa ouvir, mas como é que a gente ouve aqui na internet? Pesquisa e caixinha de pergunta, que não deixa de ser uma pesquisa. Existe uma ferramenta no Story, que é você fazer perguntas. Então você tem que perguntar para que as pessoas te tragam as dúvidas, né? Para que você consiga saber o que as pessoas querem realmente. E você precisa fazer pesquisa. E aí você pode migrar para um WhatsApp, você pode migrar para o seu grupo de pessoas que interagem, para o seu grupo de amigos, porque isso começa a ter essa interação e você começa a trazer essa resposta para que você saiba se você realmente está conseguindo atender o seu público. Então, na internet, tudo é um pouco diferente por conta dessa distância, né? Você não está ali mano a mano com a pessoa. Então, você tem que usar a inteligência e a criatividade para que você consiga trazer isso, porque realmente você precisa para trabalhar. E isso é muito rico. A sondagem, ela é muito, muito rica. Então, bora para um próximo passo, uma próxima etapa da venda. Bora lá. A próxima etapa, então, é quando a gente apresenta o produto. Se o cliente veio até a gente, entrou numa loja, a gente precisa apresentar o que a gente vende. E aí a gente agora pega e vai apresentar o produto. Tem um segredinho também, né, no digital, como é que isso faz, que eu quero contar um caso interessantíssimo do digital. Fiquem aí que vocês vão gostar. E eu quero que o Fabrício conte uma história muito legal que ele tem, para falar aí de apresentação do produto, que eu acho que é conta do vestido preto. O que os olhos não veem, o coração não compra. Vestido preto. Ah, de Canutilho, da Shop 126. Você ainda lembra dessa? O vestido de Canutilho na Shop 126, eu era o único vendedor homem, todas as vendedoras eram mulheres, só tinha o de homem na loja. Então, era uma coisa mais complicada. E eu não conhecia muito o universo feminino, né? Eu comecei a aprender sobre aquilo, sobre um vestido, o que era um escarpão, o que era um sapato. Chegou um vestido na loja preto, todo de canutilho, mas aquele canutilho pequenininho, que ele era todo feito à mão, colocado à mão. Um exemplo de hoje, um vestido hoje que seria uns 7 mil reais, assim, uma coisa surreal, né? Ah, que não vende, que não vai vender, que não vai vender. Eu nunca conseguia vender aquele vestido, ninguém vendia. Chegaram 5 na loja. Aí o Fabiano, que você conhece, todo mundo conhece, que é o melhor vendedor que eu conheço, ele diz que, mas para mim ele é o melhor, né? Não, vocês então, cada um tem o seu... disputam aqui. Cada um tem o seu melhor, né? É. Então ele falou para mim assim, eu falei, cara, não consigo vender. Ele falou, cara, para você vender aquilo ali, você tem que fazer o seguinte, você tem que entender dele, tem que saber qual é a característica, qual é o benefício, e todo cliente você tem que mostrar a ele. E falar como se ele fosse o mais lindo, como se ele vestisse. Eu falei, é verdade. E todo cliente eu passava a mostrar. E comecei a vender aquele produto. A cliente botava na cabine, a cliente ia experimentar um jeans, eu pegava o vestido, experimenta esse aqui, só pra você... Eu não sabia se ela tinha alguma festa para ir, alguma coisa. E do nada ela falava, eu tenho uma formatura para ir daqui a 3 meses. Quanto que é esse? Eu vou levar. E acabava vendendo. E hoje, na loja que eu trabalho, tem uma poltrona que eu amo, que eu sou apaixonado por ela. E todo cliente que entra na loja, ele vai ver uma mesinha lateral, ele vai sentar naquela poltrona e eu vou falar para ele como se aquela poltrona fosse a minha, como se fosse, não, é a minha predileta, né? E acontece com terno, aconteceu na Vila Romana, aqueles ternos verdes antigos, lembra? Que não vendia aquelas grades gigantescas. Quem vai comprar um terno verde, né? Vai comprar. Só que nessa fase eu já ensinava os vendedores, já era gerente, então eu ensinava o que eles tinham que mostrar e tal. E é isso, e o vestido do Canutilho, até hoje, eu não esqueço. Jaqueta de couro na Zump, que o Fabiano falou, vai vender. Na verdade, a gente fica criando, a gente imagina muita coisa, né? Então a gente imagina muito, algumas pessoas tendem a achar que a pessoa não vai comprar porque ela não compraria. E aí eu não tô falando nem de preço, eu tô falando de gosto. Se eu não gosto, eu acho que ele também não vai gostar. Primeiro que a gente não tem que ir por esse pensamento, né? Porque tem tudo para todos. E o segundo mas ela não entrou perguntando pelo vestido, eu vou mostrar? Vai, claro que vai. Fabrício e buscar o cliente no corredor. A gente precisa falar, as pessoas precisam saber. E a minha história, já aqui no digital, aconteceu, que é muito interessante com essa história de apresentar o produto.
Eu recebi uma mentorada para trabalhar comigo, ela veio me procurar porque ela não estava conseguindo vender. Ela falou, olha, eu tenho 7.000 e poucos seguidores, por isso que eu falo que não é a quantidade de seguidor, mas você tem que saber trabalhar até com isso, porque isso conta a favor. E eu não vendo, ela era maquiadora. E aí eu falei, beleza, a gente marcou e eu fui, né? A primeira coisa que eu faço é ir olhar o Instagram da pessoa, dar uma estudada, o que tá acontecendo ali. E a primeira coisa que eu vi é que não tinha em nenhum lugar escrito que ela era maquiadora. Não tinha. Aí eu falei, olha aqui, como é que você quer ver? Hã? Ela fazia o vídeo muito bem. Ela fazia vídeos maravilhosos, daqueles que você vai, tem várias etapas e você passa rápido, tipo do TikTok que veio pro Reels, né? E aí eram vídeos maravilhosos que ela se transformava e ela fazia uma maquiagem artística e que ela mudava o rosto. Era uma coisa assim sensacional. E eu falei, olha, aqui não está dizendo que você vende. Primeira coisa que você vai fazer, era uma coisa mais simples e mais óbvia, que pra gente é tão óbvio. Se eu tô aqui maquiando, é porque eu vendo, eu sou maquiadora. Não, pra quem tá vendo não necessariamente é óbvio. Por isso que eu falo, a apresentação do produto é você mostrar pra pessoa o que você tem, independente dela querer ou não. E aí, Fabrício, vou dar um oi aqui pra galera que tá entrando. Geraldo. Ela, em 3 dias, ela falou pra mim, Aline, aliás, na primeira semana, ela vendeu 3 maquiagens, ela foi procurada por 3 pessoas e fechou 3 maquiagens nos primeiros dias, porque simplesmente não estava. E quando ela colocou aquilo na bio dela, né, que é um espaço que tem no Instagram pra você se divulgar, ela fechou. E ela falou, sabe o que ela falou pra mim? Que as pessoas que procuraram ela falaram, eu nunca imaginei que você fosse maquiadora, eu achava que você fazia isso por hobby, porque você faz tão bem e você tem tanto seguidor que eu achei que você era meio que tipo celebridade, assim, nem vou perguntar quanto ela cobra porque ela não deve fazer isso, vou até ofender. E ela queria viver disso. Então, essa história de você saber apresentar o que você vende, independente do que a pessoa está procurando, no físico é muito importante. E no digital as pessoas precisam chegar e saber o que você faz. Se você faz mentoria, que é o meu caso hoje, se você faz consultoria, tá lá, tá escrito. Então a pessoa pode me procurar para fazer isso, mas tá ali. Senão a pessoa fala, mas o que você faz? A pessoa pode até não entender exatamente, né? Talvez não fique tão claro, mas ela já entendeu que eu tô trabalhando ali fazendo isso, mentorias de gestão de negócios, de venda. Então a apresentação ela é muito importante. Essa história do vestido é sensacional, porque é um vestido caro, que as pessoas não entravam para perguntar e você mostrava ele para todo mundo. E aí você acabou vendendo mais vestido do que todo mundo. Acontece muito. Bora nós, Fabrício. Bom, agora a gente precisa entrar numa quarta fase, que pela minha experiência, é a mais temida de todo mundo. Que é o quê? Qual é a mais temida? Vê se você lembra. É contorno de objeção. É porque para você isso não existe, né? Contorno de objeção é o que mais você usa. Inclusive, quando a gente fala que, quando você falou lá no início, que você vai abordar, que a pessoa às vezes já te dá se mandar de graça, eu quero, aí já é uma primeira objeção que a gente precisa saber como contornar, né? E o interessante é que a maioria das pessoas sempre acha que a objeção acabou. Sempre. Não, mas ele falou isso, e aí? O que eu falo agora? E isso é o que é o sensacional, né? Porque tá mais do que provado que a objeção ela é só um pedido de reforço. Assim, fala pra mim que eu tô no lugar certo. Fala pra mim que eu tô fazendo a compra certa. Fala pra mim que eu tomei a decisão certa. E a objeção ela é sensacional. Você lembra de algum caso seu de contorno de objeção? Eu sei de uma história legal sua que você tem aí, que é bem legal, porque vai trazer bem para o digital, que é da geleia. Não sei se você quer contar essa história. Eu comentei com você ou com o João, eu lembro. A Bia, né? Minha nora, tá? Ela faz geleia artesanal, que é a Geleiô artesanal. E eu postei lá no meu stories, né? Eu falei, vou dar uma força, tal. Aí começou o pessoal a perguntar, eu quero, tal. E eu mandei para ela o print da pessoa querendo. Eu falei, só entrar em contato com ela, porque aí, quando a pessoa fala, eu quero, né? Me entrega. Quero, tá vendido. Vendido. Para mim já está vendido, né? Para mim também. Claro que daí pode... pra gente...
é muito fácil. Ah, já vendeu, beleza, eu quero. Vai Qual o pagar? sabor? Qual o sabor que tem? Já vendeu. O preço é só uma consequência. E eu mandei para ela falou para mim assim, mas eu não conheço, eu vou fazer contato. Né? Eu falei, não precisa, você pode usar o meu nome e tal. E teve a primeira uma foi até a Gabi, né? A esposa do Fabiano. Ela falou, tem geleia de figo? Aí a resposta dela foi assim, poxa, de figo eu não tenho. Acabou a conversa no Instagram, não tem mais a conversa no digital. Ela printou e me mandou, eu falei, não vou conseguir vender, ela quer de figo. Aí eu fui, digitei um texto, falei, manda esse texto para ela como se fosse você. Fala assim, oi Gabi, olha só, de Travou figo eu não você, tenho, peraí. mas eu tenho uma maravilhosa de morango, tenho de mas eu tenho uma maravilhosa de morango, de maçã com canela, eu tenho de goiaba. Qual sabor que você gosta mais desses três? Alguma coisa assim, um texto. Fabrício, espera aí que travou, você travou, não sei se todo mundo ouviu, que esse pedaço é muito importante, principalmente aqui na internet, que é muito difícil, né? Se a pessoa devolve, não tenho, encerra a conversa, como é que você retoma essa conversa? Então, fala aí a dica, que Então, depois eu também vou falar um pouquinho disso. Dá a dica que você aí deu, eu, fala de novo. E vamos ela, fazer propaganda da geleia aí. ela printou e me mandou. Aí eu falei, não pode perder essa venda, não. É o instinto do vendedor, né? Não pode perder, não. Peraí, eu vou digitar, eu vou te mandar e você manda o mesmo texto para ela. Oi, Gabi, tudo bem? A de figo ainda não tenho, tá? Ainda não tenho. Mas eu tenho aqui a de morango, que é maravilhosa. Eu tenho a de maçã com canela, eu tenho a de goiaba, que seu filho pode adorar. Qual desses sabores você gosta mais? Pergunta aberta. Aberta. Qual desses Faz sabores você gosta mais? Ela nunca vai responder sim, não. Qual sabor que você gosta mais? Sim, não. Ah, não, eu gosto desse, não gosto de nenhum. Ela vai falar alguma coisa. Vai falar alguma coisa. A outra foi o Thiago. O Thiago falou, ninguém me ligou ainda. Eu falei, liga. Faz entrega? Faz. Ela falou, está perguntando quanto é a entrega. Eu falei, ó, a entrega, você vai falar para ele que a primeira é cortesia, para ele se tornar cliente, para ele ficar um cliente fidelizado. E tal, pum, enviou. Vendeu, enfim, vendeu. Consegui contornar a objeção dos clientes. Um era se entregava, o outro era o sabor. Só que para mim é muito fácil fazer isso. E eu identifiquei que para a pessoa que não é vendedor, é uma coisa muito difícil, ela tem que aprender isso. Tanto, assim, eu não entendo muito do digital, mas o pensamento veio, o que eu tinha que falar, como se ela estivesse na minha frente, veio na hora na cabeça e eu digitei aquilo ali. Que seria o contorno da objeção. Exatamente. Eu acho. Aí, tem uma galera aí, falando, maravilhosa geleia, vou pegar amanhã. Fala já quer uma de morango. Fala o arroba dela. @geleiô artesanal. Geleiô artesanal. Ela aí, ó. Com certeza, parece fácil vender por aqui, mas não é. Ela aí, ó, Bia Correia. Minha nora aí. Bota o arroba aí, Bia. Vou te dar uma consultoria, Bia. Olha, vamos fazer esse GEO bombar. O que acontece? É exatamente o que você falou, Fabrício. É a gente imaginar que a pessoa está na nossa frente. O que eu falaria para ela? É a história do blazer vermelho. Eu não posso falar não, eu não posso falar que acabou. Eu tenho que tentar descobrir por que ela quer geleia de figo, meu Deus. Eu tenho morango, eu tenho goiaba. Tudo bem que ela quer de figo, mas será que ela não pode agora levar outra, né? Vamos entender. Então, na verdade, é necessário haver essa conversa, esse entendimento. E a história, exatamente o que o Fabrício falou, que é você fazer uma pergunta aberta. O que é uma pergunta aberta? É uma pergunta que a pessoa não possa te falar sim ou não. Ah, mas você só quer a geleia de que era? De figo? Sim. Acabou. Sim. Depois disso... Acabou. Eu acho muito interessante que depois disso a gente... Geralmente, quando a pessoa te dá um não, você não pode mais, né, insistir. Aí Sim, a chave, é a virada da insistência, é onde entra o vendedor chato. Porque o vendedor, vendas, ela tem muito preconceito no mercado, porque as pessoas falam que os vendedores são chatos. Mas o que faz um vendedor ser chato? É ele não percorrer todas essas etapas de maneira inteligente e com sensibilidade. É ele não abordar, é ele não espelhar,
é ele não sondar. Então, quando ele vai passando as etapas, ele vai pulando, ele toma um não Dá e ele insiste, ele ficou chato. Então, o vendedor ele não precisa ser chato. O vendedor ele tem que ser inteligente, sensível. Ele tá ali para atender a expectativa da outra pessoa. Qual é essa expectativa? Ele precisa descobrir. Por que raios que Gabi só queria geleia de figo? Será que ela só queria de figo? Ou ela queria também de figo e podia comprar outras? E esse é o nosso papel. É isso que eu falo. A gente tem que puxar para a gente qual é a nossa responsabilidade. Não é deixar isso para o cliente. É o nosso papel. A Elaine, porque como a gente falou aqui no início, vendas move tudo. A pergunta que a Elaine colocou aí. Qual o sabor que você gosta além do figo? Exatamente, Ela nunca vai dizer sim, ela nunca vai falar sim, não. Ela vai falar, eu gosto desse sabor. Ou não gosto de nenhum outro. Isso, gente. Isso vale... E a Bia estava no digital, é isso que eu quero mostrar. Porque as pessoas às vezes acham assim, mas é muito fácil fazer isso quando você está perto da pessoa. Não, não é que seja mais fácil ou mais difícil. Você simplesmente precisa entender como é que você conversa, como é que você faria, né? E é exatamente a técnica. Não sei o que eu faria, são perguntas abertas. E eu estava falando aqui agora, né, que venda move o mundo. E eu tive muitas conquistas com vendas. E eu tenho certeza que você também, porque eu sei da tua história. A gente teve a oportunidade com vendas de ganhar dinheiro, de viajar para fora, para o exterior, né? Eu construí casa. Eu sei que você teve muitas conquistas. Eu hoje tenho o privilégio de falar que meus 2 filhos foram para a Austrália, eu consegui pagar a faculdade, tudo com vendas. E quando a gente se limita a trabalhar, e não tem nada de errado nisso, em trabalhar para alguém, eu trabalhei para alguém muito tempo, mas eu optei por vender, porque assim eu poderia melhorar o meu salário. Eu poderia ganhar mais. Bárbara, grata por ter aprendido tudo com você, surpinha. A Aline é a melhor, lindona. Obrigada, meu amor. A Aline vendeu carro para fazer piscina. Olha, você vai conhecer a minha história, tá vendo? Eu vendi o meu carro para fazer a piscina da minha casa. Caraca, Elaine, tu tirou do baú isso, hein? É verdade. E eu tenho muito orgulho disso. E eu, assim, eu me formei em Direito e nunca advoguei. E, sinceramente, não teria feito nada diferente, não, porque a gente, né, conheci todos vocês aqui, uma grande maioria, fiz muitas amizades. O Fabrício foi uma amizade que eu fiz trabalhando em loja. E isso é uma coisa que a gente leva para a vida. E eu tenho certeza que ele também tem muitas conquistas, não só físicas, né, porque não é só de bens materiais que a vida é feita, mas de grandes amizades, né? Nossa, eu fico até emocionada, porque realmente, assim, é muita coisa boa que a venda traz. Você tem a oportunidade de conhecer pessoas. E hoje, Fabrício, o varejo, ele potencializa isso, assim, de uma maneira absurda. Tem pessoas aqui que entraram na live, a Ludmilla, que eu conheci aqui no varejo, eu nem conheço fisicamente. Mas eu já fiz amizades aqui. Eu vou fazer uma live com ela na segunda-feira. A Ludmilla tá falando que o Instagram é uma a rede social, né? Uma rede de relacionamentos e conexões, com certeza. E se a gente não falar aqui que a sua maior conquista foi o casamento com a Elaine, ela vai morrer. Porque agora que eu entendi que toda hora ela bota o casamento. É o seu casamento com ela, vocês se conheceram você entrando numa loja, não foi que ela tava lá dentro? Na verdade, quando eu conheci ela, eu fui na Lilu falar com a Elaine, que tá aí, né? Eu já conhecia a Elaine, fui lá no Fashion Mall. Tava com o Fabiano, indo na Calvin Klein, se eu não me engano, a gente tava indo pra Calvin Klein. Aí ele foi pra uma reunião e falou, Elaine, eu fui visitar a Elaine. Aí ela passou. Aí eu brinquei, falei assim, poxa, vai me apresentar não? Ela, minha supervisora, para com isso. Eu falei, me apresenta. Aí eu tava com o currículo na mão. Aí ela não apresentou, né? Aquela coisa toda. Ficou com medo. Aí eu fui, no final, peguei o currículo, falei, você é supervisora? Em cara de pau, ela sou. Eu falei, posso deixar um currículo meu com você? Se souber de alguma coisa, eu deixei um currículo, ela olhou, aí eu falei assim, se não servir para o profissional, serve para o lado pessoal também, analisa com carinho. Bem vendedor, me vendi, né? É isso aí, a gente venda o tempo inteiro, a gente se vende. O tempo inteiro. Poxa, o produto, analisa esse produto aí que está no currículo, olha que produto legal. Esse espelhamento, não aguento não. É isso aí. Bom, Fabrício, passamos pelas 4 principais fases, né, que
São 7, mas são muitas, né? Caca, ele é ótimo. Ludmilla falou assim, ele é ótimo mesmo, Lud. Esse casal é sensacional. Tá todo mundo rindo. O João tá se aqui. Passamos nós por 4 etapas fundamentais na venda, que as pessoas têm muita dificuldade aqui no digital. E a principal mensagem que eu quero passar, que eu te convidei hoje, foi exatamente para isso, para ver como não é que é fácil, mas é simples, dá para a gente aprender, dá para a gente observar. Uma coisa que, como é que eu aprendi a vender? Eu observava. Tinha uma vendedora, quando eu comecei a vender, que ela era a primeira vendedora da loja. Depois, quando eu comecei a observar, eu fiquei 4 anos em primeiro lugar, todos os meses, na minha primeira experiência de venda, que na época foi uma loja que chama Dimos, que nem existe mais. Mas quem é um pouco mais antigo vai conhecer. E eu fiquei 4 anos em primeiro lugar. Eu observava, eu sou muito observadora, e eu observava o que ela fazia, que era o primeiro lugar, o que as outras faziam, e o que eu entendi. Eu tenho que juntar tudo que é de bom que cada uma tem, botar na minha personalidade e trazer para o meu dia a dia. E o Instagram, ele tem muito isso. Você tem que colocar, imprimir a sua personalidade. Existe hoje uma ânsia muito grande, né? Como a gente falou no início, por engajamento, seguidor. É um tal de um copia o outro, que copia o outro. Por exemplo, agora só se fala no Round 6, né? Essa série nova. Aí todo mundo fala. Aí na sexta-feira um pergunta que filme você vai ver, que filme me indica. E todo mundo pergunta o filme. A gente precisa imprimir a nossa personalidade. Você precisa trazer para o digital exatamente quem você é, como se você estivesse atendendo no mundo físico. E aí eu anotei 3 frases aqui para falar, que são frases que em cima dessas frases, eu elaborei, né? Eu criei um método que ajuda as pessoas exatamente a conseguirem vender no digital, porque eu entendo que ele é mais difícil. Isso vai ser o diferencial, né, Aline? Exatamente, esse é o diferencial daqui. Quando você tem um diferencial, você sai do lugar comum, né? Porque eu falo muito aqui, Fabrício, para as pessoas que trabalham comigo, que vêm, as mentoradas, né, que vêm buscar exatamente a busca é por isso, né? Por saber como se posicionar. Aí todas fazem a mesma coisa, todas falam de dieta, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Quanto que essa nutricionista vai cobrar? Ela pode cobrar diferente da vizinha que fala a mesma coisa? Não. Mas quando você tem a sua essência, quando você imprime a sua personalidade, quando você traz os conteúdos interessantes, diferentes da sua maneira, aí você tem valor e não preço. Eu falo que preço é o que a pessoa paga, valor é o que ela leva. Então, o que essa pessoa vai me dar para eu levar? Isso é o que tem valor. Então, aqui você precisa, é muita concorrência, muita. Então, se você não se diferenciar, você vai cair no lugar comum de todas as nutricionistas, de todas as cerimonialistas, de todas as terapeutas, de todas as lojas de moda, de todas as lojas de semijoia. Você precisa se diferenciar. E é isso que eu trago nesse método, bem voltado para digital. Quem não está no digital tem que entrar. E quem já está e ainda não está dominando, é importante que vá para aprender esses viés, né? Eu não gosto de falar que é atalho, porque não é atalho. Você não chega em lugar nenhum por atalho. Você chega batalhando, construindo, aprendendo, né? Então, eu coloquei aqui uma frase que é o seguinte, ó, não adianta ter um ótimo produto, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, não adianta você ter um ótimo produto ou serviço e não ter para quem vender. Então, isso é atração. Quando você está aqui no digital, ou mesmo com uma loja aberta, se você tem um excelente produto e ninguém entra, igual o Instagram, e ninguém vem, adianta você ter um ótimo produto? Fala para mim. Não adianta, não adianta. Você tem que ter o produto. Na verdade, está escrito aqui, eu estou lendo aqui que o Júnior Grego, meu diretor lá, o que eu te falei que a gente faz a parceria, que é tem muito sincronismo, ele escreveu, não tem regra, cada venda é um caso, não tem receita, tem estilo. Você tem que ser compatível ao produto que você vende e vice-versa. Isso aí. Né? Isso. Perfeito. Aqui? É isso. Tá aqui. É isso que eu falei. Tem que imprimir a sua personalidade. Por isso que não pode ter essa cópia louca que está no Instagram. Isso está até enjoado, né? As pessoas estão até tomando um pouco de enjoo. Quando você vem falar alguma coisa, às vezes você vem e traz um conteúdo super interessante, as pessoas já não querem mais nem ouvir, porque fala, cara, é mais do mesmo. Então, assim, cuidado, presta atenção em quem você segue. Segue umas pessoas interessantes. A gente tem que ser interessante, né? A outra coisa que eu botei não adianta você ter um ótimo produto ou serviço. E aí aqui é outra coisa, não é só não ver, ninguém saber que você vende. Lembra da história da maquiadora?
Se você não fala que você vende, tem muita gente que quando chega para mim, que busca uma mentoria, fala que não está vendendo. E reclama. Mas eu entro no Instagram, exatamente como aconteceu com essa, e eu não consigo entender o que a pessoa vende. E a coisa é mais... Gente, presta atenção. Se vocês vendem alguma coisa aqui, vocês precisam falar. As pessoas, né, e a gente não pode generalizar, mas a maioria também vem, monta um negócio e vem para a internet divulgar e não sabe acompanhar os dados, não sabe nem dizer o que está acontecendo, não sabe se dá lucro. Eu fico muito preocupada com isso, porque tem pessoas que simplesmente não sabem a margem de lucro que tem, mistura o dinheiro pessoal com o dinheiro do negócio e não, enfim, né? Precisam realmente, muitas pessoas precisam, e nenhum problema nisso, precisar de uma consultoria, de uma mentoria, porque as pessoas às vezes vêm de outras áreas, né? E eu estava conversando com um dentista que eu tô com o aparelho, e ele falou, Aline, tinha que ter uma matéria dessas na medicina, porque a pessoa sai da medicina, ela vai vender o serviço dela, ela vai montar uma clínica. A outra frase é, não adianta ter um ótimo produto ou serviço e perder a venda quando aparece uma objeção. Que é o que a gente falou aqui, né? Falamos da história da geleia. Tem que ter muito esse cuidado, porque objeção, ela não é perda de venda de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, assim, não tenham esse receio, nem no físico, nem no digital. Conversem, perguntem, perguntas abertas para que as pessoas possam responder alguma coisa. E não adianta ter um ótimo produto ou serviço e vender. Esse é muito bom. E vender uma única vez. É muito mais caro conquistar clientes novos do que vender para os mesmos. E aí tem uma parte do treinamento, Fabrício, que eu faço, que é transformando clientes em fãs. Como é que a gente faz um cliente virar fã da gente? Como é que é isso? Como é que é isso? Tudo é um ciclo que é a mesma coisa, né? É você se interessar, você ouvir, você conversar, criar conexão. Fala aí. Assim, você tem que... Não dá para vender uma vez só, né? Eu trabalhei na Prudential, aprendi isso na Prudential. Cada vez eu... Cara, tá ouvindo? Lembrei de uma coisa que você falou na Prudential para mim que eu nunca esqueci. Depois eu vou falar. Fala aí. E na Prudential era assim... até o Lindenblatt estava aí, que era meu amigo que trabalhou comigo na Prudential também. Toda vez que a gente fechava um contrato, uma venda, você pedia 3 indicações. Mas indicações quentes, né? Era aquela indicação que quem você acha que precisa desse produto que você comprou? Aí o cara pensava e falou, eu acho que o meu cunhado precisa, ele tem que ter isso. Liga para ele, quando puder eu vou ligar para ele, vou falar no seu nome e tal, tal. Era 70% da venda. E eu uso isso hoje no mobiliário, né? Eu pergunto, tem mais alguém? Não quero te vender uma vez só. Porque às vezes o cliente vai lá e compra a sala. Só que ele ainda tem a área externa, ele tem os 2 quartos, né? Ele tem a cozinha, que ele vai comprar uma banqueta, que tem mobiliário. Ele acaba comprando. Então ele chega lá querendo comprar um sofá. E quando eu faço o espelhamento, eu faço assim, aí vai juntar tudo para chegar nesse final aí. Exatamente. Aí de repente ele não confia em mim, ele foi lá comprar um sofá. Tal, espelho no final. Aconteceu essa semana. O cara comprou uma poltrona, foi lá, aí me falou uma coisa. Eu sei que eu peguei um gatilho dele, não lembro agora qual foi. Eu até comentei com o Júnior Grego, falei, gente, o cara abriu ele está abrindo um banco digital e ele precisa montar os escritórios, daqui a pouco ele abriu. Quero te mostrar mais uma coisa. Isso aqui é a minha casa em Campos do Jordão. E abriu a planta da casa para mim, assim, ó, com todos aqueles. Foi o quê? Na primeira vez ele não fez, ele foi só naquela compra. Quando ele retornou, que eu mantive o contato com ele, né, fui atencioso, fiz um pós-venda, né, fiz um contato, ele voltou, aí ele se sentiu mais seguro. Aí ele abriu. A gente descobriu que tinha muita coisa para ele comprar ainda tem, né? E um grande erro que acontece é a pessoa achar que vendeu, acabou, né? Vendi, consegui, ufa, uau, vendi. E é ali que começa uma venda muito maior. E é muito, muito, infinitamente mais barato você vender para a mesma pessoa várias vezes do que você ficar correndo atrás do cliente. Eu tive uma mentorada que chegou para mim e falou, não, eu não consigo mais vender. Eu não sei mais o que fazer para vender mais. Aí eu falei, bom, primeira coisa, né? O que você está fazendo? O que está acontecendo nesse momento? Eu estou captando. Eu falei, cadê a sua... Olha bem, cadê a sua base de clientes? Você tem uma base de clientes? Ela falou, base, eu não tenho não. Eu tenho os nomes lá anotados. Eu falei, o que você está fazendo com esses clientes? Não, nada. Eu falei, não, para. Vamos primeiro trabalhar com esses clientes. Dá para fazer as duas coisas paralelo, mas por que essa energia para conquistar novos se você tem uma galera que já comprou de você,
que já te conhece, que já confia, e você não está fazendo nada com eles, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que dá para se fazer de legal. E uma coisa que eu me lembrei sua na Prudential, que você me contou na época, que eu nunca esqueci, foi que vocês tinham um espelho para na hora que vocês ligassem para as pessoas, vocês falarem sorrindo. E olhava para o espelho para ver que estava sorrindo, porque a voz sai diferente. E quando a gente está muito sério, principalmente para vender pelo telefone, e eu achei aquilo tão interessante, eu falei, e é verdade, a voz, quando a gente está sorrindo, a voz muda. O encantamento é diferente, né? E isso tudo vale fotos sorrindo na internet. A gente tem que pensar que a internet é a divulgação do seu negócio, da sua marca. Então, tudo que você é e faz aqui, você faz dentro da internet. E essa dica, assim, é sensacional. Eu nunca me esqueci dela. Tu lembra, né? Do espelho. Eu não lembrava. Lembrei agora que você falou, deu um gatilho aqui, o espelho na frente, a gente pegava o telefone e falava. Você tinha que falar todo aquele texto olhando para você mesmo. É muito legal. A Adriana botou aqui, a pessoa ouve o sorriso. É isso. Acho que hoje a gente queria falar dos 4 etapas aí, a gente falou, acho que bem legal, deu para entender. Se alguém quer fazer alguma pergunta para gente, para mim ou para o Fabrício, vai ser um prazer responder. Fabiano falou o quê? Como criar relacionamento pelo mundo digital? Fabiano mandou uma pergunta aqui. Como criar relacionamento pelo mundo digital? O que fazer? Rapaz, eu não posso responder. Aí é com você. Vai, Aline. Fabrício, quando os dois estão juntos, eu não sei mais quem eu chamo, né? Fabrício, Fabiano, já me enrolo toda. Fabiano, criar relacionamentos aqui, a gente falou um pouquinho no início, é exatamente você se conectar com pessoas. E como é que você faz isso? Você precisa trazer a sua identidade para cá, imprimir a sua identidade, mostrar quem você é, os seus valores, as suas crenças. Você precisa realmente trazer isso para cá, para que as pessoas se espelhem em você, se identifiquem com você e aí sim inicie uma interação e um relacionamento. Eu contei, inclusive, que algumas pessoas que estão aqui eu já conheci pela internet, Ludmila, Pamela, e é muito fácil fazer relacionamento na internet. O que não pode é você achar que a internet é fria demais. Eu até usei um termo hoje com o Fabrício, quando a gente estava conversando mais cedo, que eu não usei aqui ainda, e é muito importante, a gente precisa humanizar a internet.